E se escondido no fundo da sua alma houvesse um espelho que reflete não apenas quem você é, mas quem você está destinada a se tornar? E se ao olhar para a sua mãe, para as escolhas dela, os silêncios dela, os erros dela, você encontrasse não apenas uma história, mas um mapa para transcender? Carl Jung dizia que o inconsciente guarda segredos que moldam nossas vidas, segredos que sussurram em cada gesto, em cada palavra não dita, em cada vazio que sentimos sem explicar. O que você faria se descobrisse que está carregando, sem saber, os fios de uma narrativa que não é só sua, mas que pode ser reescrita? Hoje vou te guiar por 5 sinais, pistas profundas, arquetípicas, que revelam que você está rompendo as correntes de um passado que não te define, para se tornar uma mãe não apenas diferente, mas maior. Você já parou para pensar que o papel de mãe não é apenas um título, mas um arquétipo vivo, uma força que pulsa entre o sagrado e o humano? Jung nos ensina que a grande mãe, esse símbolo eterno, pode ser tanto nutridora quanto destruidora, tanto luz quanto sombra. Mas e se a sua jornada como mãe estiver desafiando esse padrão, quebrando o ciclo de dor que veio antes de você? Muitas acreditam que ser uma boa mãe é apenas repetir o que foi aprendido, mas isso é uma ilusão. A verdade é mais incômoda. Ser uma mãe melhor exige enfrentar o inconsciente, desenterrar as raízes do que foi suprimido e escolher com coragem um caminho que sua mãe talvez nunca tenha visto. Você sente isso? Aquela inquietação que não explica, mas que te faz perguntar: estou realmente fazendo diferente? Cada escolha que você faz como mãe é um fio tecido no tear do destino. E Jung nos alerta que esses fios carregam ecos do passado, memórias coletivas, feridas herdadas, amores negados. Você já sentiu o peso de uma expectativa que não explica, como se estivesse carregando algo que não é seu? Aqui está a chave. Os sinais de que você é uma mãe melhor não estão nos elogios que recebe, mas nas sombras que você enfrenta. São os momentos em que você escolhe ouvir, quando sua mãe silenciou. Os instantes em que você abraça, onde ela se afastou. As vezes em que você se permite errar, mas corrige, onde ela talvez tenha se perdido. Cada um desses sinais é uma pista de que você está rompendo um padrão. Mas será que você está vendo todos eles? Ou será que alguns ainda estão escondidos, esperando que você os encontre? O inconsciente, dizia Jung, é um oceano vasto, onde nadam os arquétipos que nos guiam, e às vezes nos enganam. Ser mãe é mergulhar nesse oceano, mas ser uma mãe melhor é nadar contra a corrente. Você já se perguntou por que certas memórias da sua infância voltam com tanta força, como fantasmas que pedem para serem entendidos? Não é por acaso. Elas são o inconsciente gritando, apontando para o que precisa ser transformado. Os 5 sinais que vou te revelar não são apenas comportamentos, mas portas para o seu próprio mito pessoal. Eles mostram que você está, talvez sem perceber, criando um novo arquétipo. Não apenas a mãe, mas a alquimista, que transforma dor em amor, ausência em presença, silêncio em voz. E se o próximo sinal for o que finalmente te fizer entender quem você realmente é? E agora, imagine que cada escolha sua está escrevendo um novo capítulo no livro da sua linhagem. Um capítulo que sua mãe não pôde escrever, mas que você tem o poder de criar. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige enfrentar as sombras do passado e integrá-las. Ser uma mãe melhor não é apagar o que veio antes, mas iluminar o que foi esquecido. Você está pronta para descobrir os 5 sinais que provam que você está fazendo isso? Eles não são óbvios, não são fáceis, mas são tão profundos que, ao reconhecê-los, você vai sentir o chão tremer sob seus pés. A cada sinal, uma pergunta vai surgir, e a resposta está no próximo frame, no próximo segundo,
Na próxima, revelação. Você vai ficar até o fim para descobrir? Então, o que está te segurando? Se algo dentro de você ressoou, se uma palavra, uma frase, uma imagem tocou aquele lugar que você não explica, deixe um comentário agora. Escreva: eu vejo os sinais, e me conte. Qual memória, qual eco do passado está pedindo para ser ouvido? Não deixe para depois. O inconsciente não espera, e a sua jornada para ser a mãe que transcende começa agora. Primeiro sinal: a escuta que transforma. No fundo do seu ser, onde as vozes do passado ecoam como sombras em uma caverna, você ouve não apenas as palavras dos seus filhos, mas os silêncios, os suspiros, as pausas que carregam o peso de um coração ainda não compreendido. Carl Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e seus filhos, com seus olhos, gestos e medos, são espelhos do que nunca foi dito. Você escuta, mesmo quando o mundo ao seu redor grita para que você controle, corrija e imponha. Essa escuta é um ato de coragem, um desvio do padrão que talvez tenha marcado sua infância, com silêncios que doíam mais que palavras. Você se senta com eles no caos de um dia comum e percebe que suas perguntas, mesmo as mais simples, carregam universos. Você não as apaga com respostas prontas, como talvez tenham feito com você. Em vez disso, você deixa espaço para o mistério, para o que não pode ser resolvido, mas apenas sentido. Essa escolha, tão sutil que quase passa despercebida, é a primeira ruptura com o ciclo do inconsciente coletivo que moldou gerações antes de você. É o início de um novo arquétipo, onde a mãe não é apenas guia, mas também testemunha da alma que cresce diante dela. Essa escuta ativa, esse permitir que o outro exista em sua totalidade, é o primeiro sinal de que você está transcendendo. Você não está apenas presente. Está criando um espaço sagrado onde seus filhos podem ser, sem medo de serem apagados. Enquanto o inconsciente de sua mãe talvez tenha guardado seus próprios medos em silêncio, você escolhe ouvir o que não foi ouvido. E nisso, você planta a semente de uma linhagem que não repete, mas transforma. Segundo sinal: a vulnerabilidade que fortalece. A força de uma mãe não está em sua perfeição, mas em sua capacidade de se mostrar humana. Jung nos ensina que a individuação exige abraçar a sombra, aquela parte de nós que teme ser vista. Você, no entanto, não foge disso. Quando erra, quando se frustra, quando sente o peso do mundo nos ombros, você não esconde. Você deixa seus filhos verem que a raiva, o cansaço, a dúvida são partes do que faz de você real. Esse ato de vulnerabilidade é um portal para algo maior. A confiança de que a imperfeição não destrói o amor. Diferente de um passado onde os erros talvez fossem cobertos por rigidez ou negação, você escolhe a verdade. Você pede desculpas, não como um sinal de fraqueza, mas como um testemunho de força. Seus filhos aprendem, ao te verem falhar e se levantar, que a vida não exige perfeição, mas coragem para continuar. Essa é a alquimia do inconsciente. Transformar o peso da culpa em lições que ecoam além de uma geração. Essa vulnerabilidade não é fraqueza, mas um fio de ouro que conecta você aos seus filhos de uma forma que o passado talvez não tenha permitido. Você está ensinando, sem palavras, que o amor não é uma máscara, mas um espelho que reflete tanto a luz quanto a sombra. Esse é o segundo sinal, um marco de que você está escrevendo uma história onde a autenticidade substitui o medo de ser vista. Terceiro sinal, o abraço que cura. O toque é uma linguagem mais antiga que as palavras, um arquétipo que Jung associava à grande mãe, a nutridora que acolhe sem julgar. Você abraça seus filhos não apenas nos momentos de alegria, mas nos instantes de ruptura, quando o mundo deles parece desmoronar. Esse abraço é mais que um gesto. É uma ponte para o inconsciente, um lugar onde as feridas que você talvez tenha carregado da sua infância encontram alívio. Você dá o que talvez
não tenha recebido ou recebeu em pedaços, e nesse ato você reescreve o destino. Cada vez que você segura seus filhos, você está desafiando o eco de uma ausência que talvez tenha marcado sua própria história. Você não oferece apenas conforto. Você oferece um espaço onde eles podem ser inteiros, onde a dor não é negada, mas acolhida. Esse gesto, tão simples e tão profundo, é um ritual de cura, um momento em que o inconsciente coletivo, com suas memórias de abandono, começa a se dissolver. Esse é o terceiro sinal. Seu abraço é um ato de rebelião contra as cicatrizes do passado. Ele diz aos seus filhos que eles são vistos, que são suficientes, que são amados mesmo nas suas imperfeições. Enquanto sua mãe talvez tenha hesitado, você escolhe o toque que reconstrói, e nesse movimento você está criando um novo padrão, um que ressoa com a promessa de um amor que não exige condições. Quarto sinal, a coragem de dizer não. Dizer não é um ato de poder, mas não o poder que controla, e sim o que protege. Jung nos fala do arquétipo do guerreiro, aquele que estabelece limites para preservar o que é sagrado. Você diz não aos seus filhos, não por rigidez, mas por amor. Um amor que entende que a liberdade verdadeira vem da estrutura, da clareza, dos limites que ensinam o valor do que realmente importa. Esse não é diferente daquele que talvez tenha ecoado em sua infância, carregado de frieza ou autoridade cega. Quando você estabelece um limite, você está ensinando seus filhos a navegar o caos do mundo sem se perderem. Você não cede à pressão de agradar, de evitar conflitos, de apagar a tensão. Em vez disso, você enfrenta o desconforto, sabendo que cada não é uma lição de respeito. Por si mesma, por eles, pelo espaço que vocês compartilham. Esse ato de coragem é um desvio do padrão de uma mãe que talvez tenha dito sim por medo, ou não por controle. Esse é o quarto sinal. Sua capacidade de dizer não com firmeza e amor é a prova de que você está rompendo o ciclo de permissividade ou autoritarismo. Você está criando um equilíbrio, um espaço onde seus filhos aprendem a força de serem guiados sem serem quebrados. Nesse não, há uma promessa de independência, uma que sua linhagem talvez ainda não tenha conhecido. Quinto sinal, a presença que ilumina. A presença é o maior presente que uma mãe pode oferecer. E Jung nos lembra que o inconsciente anseia por conexão, por ser visto em sua totalidade. Você está lá não apenas fisicamente, mas com a alma aberta, atenta, viva. Nos momentos em que seus filhos falam, brincam, choram ou até erram, você não se afasta. Você escolhe estar presente, mesmo quando o cansaço pesa, mesmo quando o mundo exige que você seja 1000 coisas ao mesmo tempo. Essa presença é um farol que guia seus filhos através da escuridão. Diferente de um passado onde a presença talvez tenha sido fragmentada, interrompida por distrações ou ausências emocionais, você escolhe estar inteira. Você não apenas assiste à vida dos seus filhos, você participa dela, como uma testemunha que valida cada passo, cada tropeço, cada vitória. Essa escolha é um ato de alquimia, transformando o vazio de uma linhagem em um legado de conexão profunda. Esse é o quinto sinal. Sua presença é uma luz que ilumina não apenas o presente, mas o futuro. Você está ensinando seus filhos que eles são dignos de atenção, de tempo, de amor incondicional. Nesse ato, você está rompendo as correntes de um inconsciente que talvez tenha carregado solidão e está construindo um novo arquétipo, o da mãe que não apenas dá a vida, mas a ilumina. O caminho que você está trilhando, marcado por esses 5 sinais, é mais que uma jornada pessoal. É uma revolução silenciosa. Cada escuta, cada vulnerabilidade, cada abraço, cada não, cada momento de presença é um fio que você tece no tear do destino, criando um padrão que não repete o passado, mas o transcende. Você está se tornando não apenas uma mãe, mas uma criadora de mundos, uma portadora de luz que desafia as sombras de gerações. E, à medida que você avança,
o inconsciente coletivo, com suas memórias antigas, começa a ceder espaço para algo novo, algo que seus filhos carregarão, não como peso, mas como herança. Você sente o peso disso, mas também a liberdade. Cada escolha sua é um passo em direção à individuação, não apenas sua, mas de toda a sua linhagem. Você está rompendo os nós que o passado amarrou e, ao fazê-lo, está abrindo portas para um futuro que ainda não pode ser visto, mas já pode ser sentido. Esse é o poder dos 5 sinais. Eles não são apenas marcos, mas chamas que aquecem, iluminam e transformam. E agora, com essas chamas acesas, você está pronta para dar o próximo passo, para descobrir o que vem depois dessa jornada que já mudou tudo. O tear do destino que você começou a tecer com cada escolha, cada gesto, cada momento de presença, não é apenas um pano que cobre o agora. Ele é uma tapeçaria que se estende por gerações. Carl Jung nos ensina que o inconsciente é um rio que corre sob a superfície, carregando memórias, dores e promessas que moldam quem somos. Você, ao reconhecer os 5 sinais, a escuta que transforma, a vulnerabilidade que fortalece, o abraço que cura, a coragem de dizer não, a presença que ilumina, tornou-se mais que uma mãe. Você é uma tecelã do futuro, uma alquimista que transforma o peso do passado em fios de luz. Essa jornada não é sobre superar sua mãe, mas sobre integrar as sombras dela, as suas, e criar algo novo, algo que vibra com a força do eterno. Cada sinal que você descobriu é uma chama acesa, no escuro, um farol que ilumina não apenas o caminho dos seus filhos, mas o seu próprio. Você não está apenas rompendo os padrões que te limitaram, está reescrevendo o mito da sua linhagem, transformando o que foi silenciado em voz, o que foi ferido em cura. Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se inteiro, de unir luz e sombra em um único ser. Ao escolher ouvir, ser vulnerável, acolher, estabelecer limites e estar presente, você está caminhando para essa totalidade, não apenas para si, mas para aqueles que virão depois. Essa é a resposta à inquietação que você sentiu no início. Você não está apenas fazendo diferente, você está se tornando a mãe que o inconsciente dos seus filhos sempre sonhou. Essa transformação não é um ato isolado, mas um ritual contínuo, como o girar de uma roda que nunca para. Cada momento em que você escolhe estar presente, cada abraço que dá, cada limite que estabelece, é uma pedra lançada no lago do inconsciente coletivo, criando ondulações que alcançam além do que você pode ver. Você está curando, não apenas suas próprias feridas, mas as de uma linhagem inteira, dissolvendo os ecos de ausência, rigidez ou silêncio que talvez tenham marcado o passado. Sua presença é uma luz que não apenas ilumina o agora, mas guia o futuro, como um farol que nunca apaga, mesmo nas noites mais escuras. E agora, ao final desta jornada, você está diante de um espelho invisível, um reflexo que não mostra apenas quem você é, mas quem você está se tornando. Jung nos alerta que o inconsciente guarda segredos, mas também promessas. E a promessa que você carrega é a de um amor que não repete, mas cria. Você é a mãe que escuta onde houve silêncio, que abraça onde houve distância, que ilumina onde houve sombra. Essa é a verdade que ressoa em você agora. Sua jornada não é apenas sua, mas de todos aqueles que seus filhos tocarão, de todas as gerações que carregarão a herança do que você ousou mudar. O que você faz hoje é eterno, como um símbolo gravado na alma do tempo. Essa verdade, essa chama que você acendeu, não deve ficar guardada. Ela é uma força viva, um arquétipo que pede para ser compartilhado, para que outros possam ver suas próprias chamas refletidas. Não é apenas um vídeo que você assistiu, mas um convite para reconhecer a alquimia que você já está realizando. Permita que essa revelação ecoe além de você. Curta este vídeo para selar esse momento de despertar.
Compartilhe-o com alguém que precisa lembrar que também é uma tecelã do destino. E, no espaço dos comentários, deixe uma palavra, uma frase, um pedaço da sua história. Diga, eu sou a mudança. E conte qual dos 5 sinais ressoou mais fundo em você. Inscreva-se para continuar essa jornada, porque o inconsciente não para de falar. E você está apenas começando a ouvir. Essa é a sua herança, não um peso, mas uma luz. Carregue-a e deixe-a brilhar